Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com você sobre largar a CLT. Então se você está começando a empreender, se você já tem um negócio, mas você também tem um trabalho formal, com carteira assinada, enfim, eu quero bater um papo com você sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo porque com certeza esse vídeo vai esclarecer algumas coisas para você. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Se você está vendo esse vídeo e você já viu outros vídeos do meu canal, você sabe que no meu 2.0 eu falo sobre como ganhar dinheiro. Então eu abordo basicamente 3 pilares aqui no canal, que é como desenvolver a mentalidade correta, como você cuidar melhor do seu dinheiro, mas o principal foco do canal é como que você coloca mais dinheiro no seu bolso, então como você faz mais dinheiro. E grande parte dos conteúdos que tem no meu canal são sobre como você ganhar dinheiro através da internet. Então sim, é possível ganhar dinheiro pela internet, sim, eu recomendo que você busque formas de criar um negócio online, de empreender, mas não é a única forma, e eu já mencionei em alguns vídeos que além de empreender na internet, eu faço N outras coisas, entre elas eu tenho um trabalho. E aí, quando a gente começa a ingressar nesse mercado de marketing digital, o que a gente vê a maioria dos players dizendo é: larga a CLT, vê lá a foto de queimando a carteira de trabalho. E tudo isso é muito legal, é muito glamouroso, mas a questão é, será que isso é para você? Será que isso é para você no momento em que você está agora? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Talvez esse vídeo saia um pouquinho maior do que eu imaginava, mas eu quero trazer para você alguns pontos que talvez representem o momento em que você está nesse exato momento assistindo esse vídeo, que eu estava há anos atrás. Cresci estudando em escola pública, ensino primário, fundamental, médio, todos os anos eu estudei em escola pública. E qual era a minha visão, a minha perspectiva de futuro? Em algum momento eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer alguma coisa, eu vou arrumar um emprego e eu vou trabalhar até eu me tornar, sei lá, o executivo, né? Enfim, vou subindo na carreira dentro daquela empresa. Isso talvez é o que a maioria das pessoas pensa. E isso está errado? Não, isso não está errado. Então sim, eu fiz o ensino médio, durante o ensino médio fiz ensino técnico, então fiz técnico em informática e ingressei na faculdade e fiz faculdade na área de tecnologia. E durante o período em que eu estava ali na faculdade, eu comecei a trabalhar numa consultoria que hoje eu não trabalho mais lá e eu não trabalho especificamente com um sistema que eu trabalhava naquela época, mas que norteou a minha carreira na área de tecnologia. Então ingressar ali me direcionou para um mercado, para um segmento que de fato desenrolou a minha carreira. Tem vídeos aqui no canal, inclusive normalmente quando você entra no canal tem um vídeo que eu falo sobre o meu treinamento Leis Fundamentais da Abundância, e lá eu falo sobre um momento da minha vida em que eu ganhava bem, em que eu estava até bem financeiramente do ponto de vista de renda, mas eu estava quebrado, eu não tinha dinheiro nenhum, e a partir daquele momento eu passei a precisar de mais dinheiro. E eu não conseguia simplesmente chegar no meu chefe e dizer: ei, estou precisando de grana, aumenta o meu salário. A gente sabe que não é assim que funciona, ainda mais eu que sempre prestei serviço implantando o sistema no RH das empresas. Então eu conheço as regras, né, de recursos humanos muito mais a fundo. E aí qual é o ponto? Como eu precisava, né, fazer mais dinheiro, precisava mudar a minha realidade financeira, eu simplesmente virei o doido da renda extra. Então, cara, eu descobri inúmeras formas de fazer dinheiro, eu descobri inúmeras formas de colocar mais dinheiro no meu bolso, e foi a partir dali que surgiu o meu desejo de criar esse canal. Pensa, por um longo período da minha vida, eu acreditei que a única forma de você fazer dinheiro era você estudando, você fazendo uma faculdade, você arrumando um emprego, e aí você faz uma pós-graduação, você faz isso, faz aquilo, estuda, vai crescendo, enfim, e uma hora você vai, né, vai melhorando a sua qualidade, a sua condição financeira. E aí, de novo, isso está errado? Não. Mas no meio desse caminho eu descobri um mundo ali de empreendedorismo, onde eu poderia fazer mais dinheiro, e isso dependia diretamente da minha habilidade de vender, de oferecer as coisas. Então foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com essa questão de marketing de afiliados, de vender pela internet, de ter um canal no YouTube. Então, já pensando em formas de monetização, em formas de criar renda. Dado esse contexto, quando a gente volta lá para o início do vídeo, né, em que eu falei que quando a gente começa a entender um pouco mais sobre empreender, sobre ganhar dinheiro na internet, o que a maioria das vezes a gente vai ver é aquelas capas assim: larguei a CLT, queimando a carteira de trabalho.
legal, isso é glamouroso, isso chama atenção, isso dá clique. Vamos tentar analisar as coisas de forma mais objetiva. Você tinha um emprego de assistente administrativo, era um analista júnior, ganhava ali seus R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, que é o caso da maioria das pessoas que a gente vê falando por aí na internet de larguei a CLT. Não é a coisa mais difícil do mundo você faturar R$ 2.000, R$ 3.000 com marketing digital, vendendo como afiliado. Não é a coisa mais difícil do mundo você trabalhar, por exemplo, com marketing multinível, então empresas de venda direta. Então, essas empresas, por exemplo, de venda de produtos, são produtos físicos, mas você consegue fazer, e não é nada impossível, R$ 2.000, R$ 3.000 no mês. Se essa é a sua pretensão de renda, se você está no começo da carreira, ok, você fala, pô, eu ganho R$ 1.000 aqui, eu ganho R$ 800 de estágio, posso ganhar R$ 2.000 vendendo na internet ou vendendo produto, enfim, numa empresa de multinível, por exemplo. Pô, vou ganhar R$ 2.000, para que eu vou ganhar 800, 1.000, 1.500? Ou ganhar os 2.000 trabalhando das 9 às 18, pegando trem, isso e aquilo, se eu posso talvez com menos esforço, menos deslocamento, menos estresse, ganhar a mesma coisa. Então faz sentido? Faz sentido. Só que o que ninguém te conta é que, primeiro, tem gente que não nasceu para se autoliderar. Tem pessoas que precisam de liderança. E hoje eu, num papel de mentorar pessoas, de liderar pessoas de certa forma, vejo isso na prática. Tem pessoas que se você não pegar na mão, se você não disser, ó, a atividade é essa, você tem que fazer e tem que entregar, tem que finalizar isso aqui até tal dia. Não sai, não sai do outro lado, não acontece. Tem pessoas que não conseguem se autogerir. E se você não consegue se autogerir, você vai ter dificuldade para gerenciar o seu negócio. Simples assim. Então não é só a questão financeira. Tem a questão de, por exemplo, se você consegue se gerir. Se você não vai ficar no WhatsApp o dia inteiro, ao invés de estar prospectando, ao invés de estar vendendo, ao invés de estar fazendo alguma coisa. A segunda coisa é que, quando você fala, beleza, vou empreender, vou criar um canal no YouTube, vou vender como afiliado, o dinheiro não vai cair na sua conta numa questão de 2 horas, de 3 horas. Às vezes você leva meses para estruturar. Eu, por exemplo, levei cerca de 2 anos para monetizar esse canal onde você está assistindo esse vídeo. Tem pessoas que levam 9 meses, a média ali é de 9 meses a 1 ano, 2, para você monetizar o seu canal. Depende da frequência, depende de uma série de coisas. Mas o fato é, quando você começa o seu projeto na internet ou quando você começa a empreender, você não começa estourando de ganhar dinheiro. Na verdade, na maioria das vezes você precisa investir. Você está começando, por exemplo, um negócio digital. Você vai precisar mais cedo ou mais tarde. Pode não ser no primeiro momento, mas você vai precisar em algum momento de uma plataforma para gerenciar, por exemplo, e-mail marketing, de uma plataforma ou de um site para criar suas landing pages ou criar um site oficial. Você vai precisar em algum momento investir em tráfego. Poxa, eu consigo começar com tráfego orgânico? Com certeza, e o YouTube é a principal forma de você ter tráfego orgânico. Mas em algum momento você vai precisar investir nessas coisas. Ah não, mas eu estou começando um negócio físico. Beleza. Se você vai começar a vender doce, você precisa de matéria-prima, você tem gás, você tem luz, você tem, sei lá, embalagem, você tem entrega, que ou você tem que se deslocar, ou você tem que pagar um entregador para fazer. Ah não, então eu vou vender então um produto de uma empresa de marketing multinível, de uma empresa de venda direta. Beleza. Para fazer esse tipo de venda você precisa, se cadastrar na empresa e normalmente você tem um kit de ativação. Você tem que comprar às vezes os produtos, tem que se deslocar para divulgar os produtos, demonstrar os produtos, vender os produtos. Então, entende que não é algo simples. Eu não estou falando nem de grandes mega empresas. Eu estou falando de você começar um negócio pequeno. Vou oferecer serviço de tráfego para negócios locais, vou criar sites. Na grande maioria das vezes, você vai precisar investir dinheiro. Você tem a questão de se autogerir, você vai precisar de algum capital. Não quer dizer que você precisa de uma fortuna e não quer dizer que não dá para começar com nada, mas em algum momento você vai ter que colocar dinheiro para o negócio tracionar e caminhar. E aí entra uma outra coisa que normalmente a gente ouve, que é não seja o seu próprio chefe. Normalmente a empresa de marketing multinível usa muito esse gatilho de não, você vai ser o seu próprio chefe, você não vai precisar responder para ninguém. Mas de novo, se o seu perfil não é esse, você vai ter mais problemas, você não vai conseguir atingir os resultados que precisa. O último ponto que eu quero trazer aqui é empreender é uma questão de postura e atitude, não é a forma de contratação que você tem.
ou a forma como você tem o seu negócio. Por quê? Porque você pode ser um empresário preguiçoso e você pode ser um funcionário extremamente empreendedor. Empreendedor, se a gente fosse olhar a palavra ali, né, de forma crua, é empreende e dor, certo? Isso quer dizer que é alguém que entende uma dor e faz algo para resolver. Então, isso pode ser com produto, isso pode ser com serviço, isso pode ser de N formas, mas não necessariamente você precisa ter o seu CNPJ para fazer isso. Então, desde que eu iniciei, por exemplo, a minha carreira na área de tecnologia, eu sou empreendedor. Mas eu nunca fui dono de uma consultoria, eu nunca fui dono de uma empresa de tecnologia. E aí você fala, poxa, mas como assim? Você é empreendedor e você não tem uma empresa? Simples. Quando eu entrei na primeira empresa que eu fui contratado com mais 19 pessoas. Então, foi uma turma de 20 que teve um treinamento, todo mundo foi contratado. Primeira coisa, como é que eu me destaco desses 20? Então eu comecei a observar, ver o que precisava. A primeira atividade não tinha como se destacar do ponto de vista de, ei, me dá uma atividade. Não, chegou alguém e falou, ó, faça isso aqui. Eu fiz. E aí fui, né, tirando dúvida ali, tinha que fazer um documento, fui perguntando para a pessoa que tinha criado aquela solução. Minha situação de vida e financeira naquela época é assunto para outro vídeo, mas eu tinha tudo para fazer tudo de qualquer jeito. Mas eu procurei fazer o melhor que eu podia naquele momento. E aquela pessoa, aquela analista que olhou o documento que eu fiz, falou assim, esse documento aqui ficou bom. E aí precisou de fazer documento para o outro analista, para o outro consultor, de outra frente no projeto. E aí ela levantou o dedinho e falou, ei, o documento que o Emerson fez ficou bom. Eu acho que dá para você usar ele aí para fazer o seu também. Beleza, lá vai eu, fiz o documento da outra frente. Aí o segundo olhou e falou, esse documento ficou bom. E nisso, eu comecei a trabalhar com os principais consultores que tinham na consultoria naquela época. Eu aproveitei aquela oportunidade inicial, fiz o melhor que eu podia e isso se refletiu em novas oportunidades. Ao longo do tempo eu fui crescendo e aí o que eu comecei a observar? Falei, peraí, tem módulos aqui no sistema que a gente implanta que tem 5 consultores para fazer. Tem módulos que só tem uma pessoa, só tem 2 pessoas. É mais difícil eu concorrer com 5 ou com 2? Mais difícil eu concorrer com 5. Esse módulo que só tem 2 pessoas, todo projeto tem? Tem. Então, poxa, tem demanda, mas não tem gente. Nas horas vagas, o que eu fazia? Pegava um caderno, uma caneta, ia ler a documentação do sistema, ia fazendo ali os meus resumos, ia tentando estudar, aprender, testar. Tinha atividade? Parava o meu estudo, fazia o que eu precisava e beleza. Terminei a atividade, voltava a estudar. Começou a chegar a surgir em situações em que precisava de alguém para fazer uma atividade, precisava de alguém para implantar um módulo, ia começar um novo projeto. Todo mundo que tinha já mais experiência estava ocupado, já tinha um projeto, já tinha atividade, não conseguiria fazer outra coisa em paralelo. E aí surgiu o nome de quem? Do Emerson. Fica já uma outra dica para você aqui, que o que muitas vezes as pessoas acham que é sorte é você ter preparo quando surge a oportunidade. Sorte nada mais é do que o encontro de uma oportunidade com alguém que está preparado. E olhando, poxa, beleza, agora eu sei esse módulo, agora deixa eu ver outro módulo que eu não sei, mas que está precisando. E assim eu fui. Depois, quando eu fiz uma transição na minha carreira, surgiu uma evolução desse sistema, um outro, que seria uma tendência, que era uma tendência. E que a própria fornecedora, a dona do sistema, estava apostando todas as fichas. Eu falei, peraí, posso ficar 10, 20 anos trabalhando com esse sistema aqui, que uma hora vai morrer. E eu posso trabalhar 10, 20 anos com esse outro sistema aqui, que daqui 10, 20 anos vai ser o sistema que vai estar no auge. Na época isso parecia uma loucura, mas isso fez com que eu começasse bem antes de várias pessoas. O que eu quero trazer para você com esses exemplos? Em todos esses períodos eu estava trabalhando, prestando serviço para alguém, fosse de carteira assinada, como pessoa jurídica, prestando serviço. Então não é uma questão de ter CNPJ, de falar eu sou empresário. Você consegue empreender aonde você está. E aí entra uma outra questão que é, se você mora com seus pais, você tem as suas contas minimamente pagas, você não tem grandes despesas mensais, tudo bem você arriscar, você sair do seu emprego, largar o seu emprego e arriscar em fazer algo, em criar um negócio. Tudo bem, mas quando você já tem uma carreira consolidada, ou quando você tem família, quando você tem esposa, quando você tem filhos, quando você tem os boletos batendo na sua porta para pagar, não é tão simples assim você acordar um dia de manhã e falar assim, não, quer saber? Vou largar a CLT e tchau.
Não, o ideal é que você continue trabalhando no seu emprego, porque ele é a sua principal fonte de renda. Se você quer empreender, você vai empreender nas suas horas vagas. Isso vai te trazer uma tranquilidade que você tem uma fonte de renda que paga as suas contas, você não vai ficar naquele desespero que tem que funcionar de tudo quanto é jeito, senão você está na rua, né? Às vezes literalmente, você consegue trabalhar no seu emprego ali normal, e não importa se o seu emprego já é um negócio que você tem, mas o ponto é, se você precisa ser gerido, se você precisa de alguém ali para te acompanhar, e tudo bem se você é assim, mas se você é assim, empreender, de criar um negócio, ser o dono de um negócio, não é para você. Se você tem esse perfil de empreender, de ir para frente de liderança, pode ser que empreender e ter o seu CNPJ seja para você, pode ser que sim. Mas você vai simplesmente largar tudo e criar um negócio do zero sem ter nenhum centavo no bolso, sem ter uma reserva? Não. Então, cria uma reserva financeira, vai se preparando, continua trabalhando, e aí a hora que você tem um emprego, por exemplo, das 9 às 18 ali, que te dá X reais, e o seu negócio te dá os mesmos X reais, se você está com menos tempo fazendo a mesma quantia, talvez se você se dedicar de um tempo integral no seu negócio, você vai conseguir faturar e alavancar mais. Então aí faz sentido. Você tem as duas rendas ali meio que equilibradas, você consegue a partir dessas rendas, né? Falar, bom, agora eu posso, né, deixar essa renda para lá e focar. E essa renda do seu empreendimento, do seu negócio, ela vai crescer, porque você vai se dedicar em tempo integral, e se alguma coisa der errado, você já fez uma reserva financeira que também consegue te manter ali por algum tempo, até que o seu negócio volte, né, para o nível normal, ou se necessário for, você volte a trabalhar de fato, a ter um emprego. O objetivo desse vídeo é desmistificar um pouco esse negócio de que se você trabalha, se você tem sua carteira assinada, tá tudo errado e você não é empreendedor. Errado. Empreendedor é resolver problema de alguém. Se você está resolvendo um problema na sua empresa, você é pago por isso, ok. O outro lado da moeda é que, poxa, eu por muito tempo pensei que a única forma de ganhar dinheiro era se eu trabalhasse para alguém. Hoje eu sei que não. Hoje eu presto serviço na área de tecnologia, sim. Então eu continuo com a minha carreira na área de TI. Mas eu vendo produto físico com marketing multinível? Vendo. Eu vendo produto com marketing digital? Como afiliado? Vendo. Eu tenho os meus cursos? Tenho. Eu tenho um canal no YouTube? Tenho. Tenho mais de um canal no YouTube? Tenho. Então, hoje eu busco N formas de ganhar dinheiro, e eu entendo que sim, você precisa. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre você ter múltiplas fontes de renda, não depender de uma fonte só. Porque se amanhã uma coisa ou outra não dá tão certo assim, você não está sem nenhum dinheiro, sem nenhuma fonte de renda, você tem outras fontes de renda que talvez vão conseguir te manter ali por um tempo, até que você recupere aquela renda que talvez era a sua maior renda ou a sua renda principal. Então, entenda que empreender é a sua atitude e a sua postura, e você pode, e é até mais fácil, empreender no CNPJ do outro. Você pode, mas você não precisa ter o seu CNPJ para ser um empreendedor. Agora, você está empreendendo no CNPJ do outro e ainda assim você quer ter o seu CNPJ. Então, crie uma reserva financeira para você, avalie o seu negócio, faz as suas pesquisas de mercado, começa a empreender, mas se mantenha trabalhando e gerando aquela renda que vai pagar os seus boletos no final do mês. E aí a hora que a renda do seu trabalho, seja CLT, seja MEI, seja PJ, enfim, não importa o vínculo, se essa sua renda principal, em algum momento o seu empreendimento te der a mesma renda, ok, aí você pode se desligar dessa fonte de renda aqui e focar 100% do tempo na outra, para que aí de fato você consiga se manter só com aquele empreendimento se fizer sentido para você. Mas o que eu quero deixar claro é, não é uma regra, você não tem que se sentir a pessoa mais idiota do mundo porque você está trabalhando das 9 às 18 e depois no seu horário livre você está tentando criar conteúdo, você está tentando gravar vídeo para o YouTube, você está tentando vender produto, você está tentando fazer um doce, fazer alguma coisa. Se você pode ganhar dinheiro de várias formas, por que você vai se limitar a uma única forma? Se você é uma pessoa qualificada, que pode prestar serviço para alguém, trabalhar para alguém e ainda gerar outras fontes de renda, por que não? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, clica no botão de gostei aqui embaixo. Se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para os treinamentos que eu indico se você quer aprender como empreender na internet, como começar o seu negócio online com o pé direito.
E eu vou deixar também o link para o meu treinamento, o método LFA, que vai ensinar você a pensar da forma correta sobre o dinheiro, até a mentalidade correta. Então, confere os links aqui na descrição. Se fizer sentido para você, faz a sua inscrição. Mesmo se não fizer sentido para você nesse momento, não tem problema, vai continuar tendo vídeos aqui no canal e eu te convido para se inscrever aqui, né? Assim você não perde toda vez que eu postar um conteúdo novo. Então, por hora é isso e a gente se vê no próximo vídeo.